Vamos lá, mais um pouquinho a respeito do tema das impenhorabilidades no processo de execução de título extrajudicial. De novo, o nosso enfoque vai ser a análise desse tema dentro da execução de título extrajudicial, mas muita coisa do que eu estou falando aqui, praticamente tudo, se aplica também ao cumprimento de sentença, tá? Mas eu sei que vocês têm essa matéria em específico, né? Um módulo em específico para tratar de cumprimento de sentença, então vamos tentar focar o nosso raciocínio na execução de título extrajudicial, combinado? No último vídeo, nós falamos aí do meio para o fim, das modalidades de impenhorabilidade, né? E eu falei que a impenhorabilidade pode ser absoluta ou relativa, absoluta quando aquele determinado bem não será constrito, não poderá ser penhorado em nenhuma hipótese, e impenhorabilidade relativa em se tratando daqueles bens que em determinadas situações poderão sim ser penhorados. São situações excepcionais, excepcionadas pela lei e com um raciocínio, um princípio de resguardar o credor de uma situação também de não satisfazer o seu crédito, certo? Então, existem essas duas modalidades de impenhorabilidade absoluta ou relativa, mas a impenhorabilidade também poderá ser direta ou indireta. E essa classificação se refere à origem da impenhorabilidade, ou seja, se a impenhorabilidade decorre da lei, a lei determina que determinado bem é impenhorável, é inalienável. Nessa situação, nós temos então uma impenhorabilidade direta, quando o legislador diz, por exemplo, o rol ali do artigo 833 do Código de Processo Civil, que ele começa lá, são impenhoráveis, e ele traz uma lista de bens. Aquilo é o que a gente considera impenhorabilidade direta, o legislador disse. Agora, a impenhorabilidade indireta é aquela estabelecida por ato voluntário, por ato de liberalidade. Lembra do exemplo que eu dei no último vídeo? Se seu pai te dá um apartamento, faz uma doação de um apartamento para você e grava essa doação, inclui nessa doação uma cláusula de inalienabilidade, baseada lá no artigo 1911 do Código Civil, significa dizer que esse bem escolhido, tratado como impenhorável pelo seu pai, será a um só tempo automaticamente impenhorável e incomunicável. Joia? Essa então é mais uma classificação da impenhorabilidade, tá? É bacana conhecer, não tem só intenção teórica, isso tem relevância prática para que você entenda a possibilidade ou não de flexibilização daquela impenhorabilidade, ou então renúncia, é possível renunciar ou não. Então, esses conceitos que parecem ser meramente teóricos, não são, eles têm impacto prático na execução. Se você, como advogado, os conhece, os domina, você tem muito mais possibilidade de, advogando para o credor, vê-lo satisfeito, e, advogando para o devedor, estabelecer limites justos de invasão patrimonial do acervo, né, patrimonial desse devedor. Joia até aqui? Compreendidos então esses conceitos, é importante a gente compreender que no direito brasileiro nós temos dois sistemas de impenhorabilidades. Quais são esses sistemas? O primeiro eu vou tratar pela ordem temporal, tá?
de antiguidade. O primeiro sistema é o da Lei do Bem de Família, Lei 8.009 de 90, certo? Que resguarda um mínimo patrimonial para o devedor e o seu núcleo familiar. E essa lei, ela trata em específico de bem imóvel. Joia? Esse é um regime de empenhorabilidade legal, né? De empenhorabilidade direta. E o outro regime é o regime que a gente pode até chamar de geral ou de genérico, que é aquele previsto no rol do artigo 833. Pois bem, vamos tratar um pouquinho aí desses dois regimes, desses dois sistemas de empenhorabilidade. O primeiro que eu quero tratar com vocês é justamente o da Lei do Bem de Família, Lei 8.009 de 90. Por quê? A Lei do Bem de Família, ela tem um caráter humanitário inegável e também um apelo, digamos, de ordem pública. Por que eu estou dizendo isso? Porque não há a intenção de proteção puramente do devedor ou do patrimônio do devedor, mas sim do núcleo familiar. É uma proteção que extrapola a pessoa do devedor, né? Mas que alcança o seu núcleo familiar, ok? Pensando nessa característica, então, tanto a doutrina como principalmente a jurisprudência tem trabalhado há bastante tempo, né? Desde a entrada em vigência aí dessa lei, tem trabalhado situações concretas para dar uma interpretação adequada, justa a essa lei. Então é muito bacana a gente conhecer um pouquinho de como os tribunais têm trabalhado a abrangência, a amplitude da proteção que o regime da lei do bem de família traz para a empenhorabilidade. Vocês vão trabalhar aqui comigo agora algumas decisões do STJ. Por que eu priorizei trazer decisões do Superior Tribunal de Justiça? Porque se trata de um assunto de tamanha importância que o STJ tem muitos posicionamentos, tanto na sua jurisprudência, como também posicionamentos já sumulados, tá? E que são interessantes. Então, se a gente for pensar, né, hoje na sistemática do CPC, numa ideia ali de precedentes, né, é óbvio que uma decisão do STJ, ainda que somente persuasiva, acaba tendo um peso importante. Por isso que eu tentei priorizar as decisões e súmulas do STJ. Joia? Acompanhem comigo nos slides, porque fica mais fácil, até mais interessante, né, de vocês entenderem cada assunto que eu vou colocar aqui. Então, olha só, há alguns temas em relação ao bem de família que envolvem pessoa jurídica. Eu trouxe uma decisão aqui que trata de bem de família e desconsideração de personalidade jurídica, mas eu também quero depois falar sobre bem de família de pessoa jurídica. Olha quanta coisa interessante, né? Vamos lá, então. O primeiro assunto aí sobre bem de família e desconsideração da personalidade jurídica que eu quero destacar para vocês é o seguinte: o STJ, em decisão até que recente, né, 2018, considerou que o simples fato de haver um devedor contra o qual houve desconsideração da personalidade jurídica da sua pessoa jurídica, né? Não significa que ele não poderá mais se valer
da proteção do bem de família. Vamos lá. Imagine a seguinte situação. Uma empresa é devedora sua, tá? E você não consegue receber esse crédito e você propõe, então, a desconsideração da personalidade jurídica inversa para alcançar o bem, o acervo patrimonial do sócio, pessoa física. Joia? Neste caso, olha que interessante, ele poderá, ainda assim, alegar em seu favor, em benefício dele e do seu núcleo familiar, a proteção do bem de família previsto na Lei 8.009 de 90, certo? Então, permanece aí o só fato de haver desconsideração da personalidade jurídica não retira do devedor, pessoa física, a possibilidade de alegar a proteção da empenhorabilidade ao bem de família. Bem interessante essa decisão, né? Mas também um outro tema que não trouxe aqui decisão, mas vou numerar para vocês, sobre bem de família, empenhorabilidade de bem de família de pessoa jurídica. O Superior Tribunal de Justiça decidiu em 2009, né? E aí depois mais adiante também, mas o que aconteceu foi em 2009, um recurso especial número 968907 do Rio Grande do Sul. Repetindo, recurso especial 968907 do Rio Grande do Sul. Nesse recurso especial, o STJ entendeu que a pessoa jurídica que tenha um único imóvel, que seja ali o seu imóvel de funcionamento, poderá ter em seu favor o benefício da empenhorabilidade em razão de bem de família, caso se trate de um pequeno empreendimento em que a própria família do empreendedor, do empresário, resida ali. Então, vamos imaginar pequenas sorveterias na casa do dono, ou então a gente pode pensar em vendas, restaurantes, esses pequenos empreendimentos em que exista uma confusão imobiliária, né, que aconteça na própria casa do empresário, do empreendedor, pode ainda receber a proteção do bem de família. Exatamente porque a essência da lei, como eu já falei em alguns momentos aqui, é de resguardar o devedor e sua família. E se o empreendimento acontece ali naquela casa onde também reside a família, nada mais justo, segundo o STJ, do que proteger com a empenhorabilidade essa situação específica também, certo? Vamos lá. Mais uma situação aí interessante, é aquela que está na súmula 486 do STJ. Deixa eu pegar aqui para ler para vocês a súmula 486. Depois você pesquisa aí, lembra dela, ela é muito útil na nossa vida prática. Diz assim, a súmula 486, é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia de sua família. Essa questão em torno da lei do bem de família, ela aconteceu no começo dos anos 2000, né? Final aí da década de 90, final da década de 90, começo da década aí de 2000, e acontecia porque era muito comum que uma pessoa tivesse um imóvel, talvez um imóvel maior, e locasse esse imóvel e morasse num imóvel menor, numa casa menor, num apartamento menor. Isso era muito comum, por exemplo,
senhoras viúvas que acabam saindo da casa anterior que morava com a família, ou então os filhos casam, fica só o casal e eles acabam se mudando para uma casa menor. Isso é muito comum. E quando essas pessoas, num processo de execução, invocavam a proteção da impenhorabilidade com base na Lei 8.009 de 90, isso era muitas vezes negado, porque simplesmente o argumento era, mas a pessoa nem mora ali naquele imóvel, ela não usa para fins de residência, né, que é um dos requisitos também da lei, então não tem porquê essa proteção da impenhorabilidade. E a jurisprudência, com o trabalho importante dos advogados, né, que recorriam dessas decisões, que construíam teses a respeito disso, então a jurisprudência acabou firmando o entendimento de que nessas situações, então, de o proprietário do imóvel não residir nele, mas locar esse imóvel para a sua própria subsistência, né, para o auxílio na sua subsistência, manteria a possibilidade de que aquele imóvel de propriedade dele, ainda que locado a terceiros, seja atingido com o benefício da impenhorabilidade com base na Lei 8.009, tá? Eu acabei já mencionando aqui para vocês no meu exemplo que essa impenhorabilidade também alcança as pessoas viúvas e igualmente as pessoas solteiras. Então, a ideia do STJ, vocês têm decisão aí também nos slides, é no sentido de que o conceito de família não é só aquele conceito tradicional, ortodoxo, pai, mãe, filhos. Então, a pessoa solteira também merece essa proteção, porque a ideia da lei, a essência da lei é resguardar o mínimo ali do devedor e do seu núcleo familiar, mas quem é sozinho também pode ser e deve ser beneficiado, não haveria razão para o contrário, né? Do mesmo modo, a pessoa viúva. Então, existe já súmula também sobre essa questão, que é a súmula 364 do STJ, que diz assim: o conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange também o imóvel pertencente a pessoas solteiras, separadas e viúvas. Nada mais justo, né? Que o STJ compreendesse essas questões dessa maneira. Vamos para um próximo vídeo? Agora a gente vai começar a tratar de renunciabilidade de bem de família.